Sério, gente, Bushi Emecheta ataca novamente. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu finalmente vou falar sobre esse livro incrível que é Cidadã de Segunda Classe, da mesma autora de As Alegrias da Maternidade, que é outro vídeo que tem análise aqui no canal, vou linkar para vocês, dessa autora nigeriana que Senhor, ela é perfeita e eu preciso transportar, não é transportar, é panfletar a palavra dessa mulher o quanto eu puder pelo mundo, entende? Porque ela é muito boa e a gente vai ter agora esse livro em mãos, que o título dele já diz muito, né? Cidadãs de Segunda Classe, já faz a gente pensar, já faz a gente ter vários pressupostos do que poderia ser, ainda mais conhecendo a Bushi Emecheta, e sobre as temáticas de maternidade, do contexto da mulher no mundo, todas as reflexões que ela costuma trazer em suas obras. Então já dá pra gente imprimir muitas percepções a partir desse título e você não está enganado. Aqui a gente vai conhecer a personagem Ada. Eu li pelo Kindle, mas eu já tinha a versão física, e eu separei alguns trechos que eu quero ler para vocês, mas basicamente a gente vai ter o romance de formação que vai acompanhar essa personagem desde sua nascença até ela se tornar uma adulta ali com a família toda constituída. E de certa maneira esse livro tem muito recorte, até mesmo autobiográfico, dessa mulher que tem muita história para contar. Então a gente vai ser ali primeiramente situado na Nigéria, no nascimento dessa menina, Ada, que nasceu numa família que não queria que ela tivesse nascido, porque essa família precisava de um filho homem. E só então a gente já tem, né, todo esse contexto que não é novo, não é novidade, não é original, e que traz muitas reflexões até os dias atuais. Por exemplo, eu até vou gravar um vídeo para vocês já, de um livro da literatura coreana que fala sobre o quanto aquela família tinha resistência ao nascimento de mulheres. E aí a gente vem para a África, na Nigéria, e a gente tem essa mesma temática. E aí a gente questiona, será que tem algum lugar do mundo em que nunca foi com pesar o nascer de uma mulher? Será que existe ou não? E aí eu queria ler para vocês o início de como ela nasceu, de como ninguém a queria simplesmente pelo fato de que ela era uma menina. Eu vou ler para vocês. Uma menina que havia chegado quando todos esperavam e previam um menino. Assim, já que era um desapontamento tão grande para os pais, para a família imediata, para a tribo, ninguém pensou em sequer registrar o seu nascimento. Então a Ada, ela cresce nesse contexto, inclusive ela cresce com uma sede muito grande de estudar, ela sempre pede muito estudo, ela pede conhecimento, ela praticamente implora para a família dela, e a família dela também a coloca o tempo todo em segundo plano, cidadã de segunda classe, porque depois vem um menino e eles dizem que ela não pode estudar, porque todo o dinheiro que a família tem, o pouco de dinheiro que a família tem, vai ser direcionado para esse menino, porque ele precisa estudar, porque ele é homem, porque ele vai tomar conta de uma família, porque ele é o chefe futuro daquela família. E a gente vai perceber todos os movimentos que essa personagem faz para tentar estudar aos trancos e barrancos. É como se ela tentasse aproveitar qualquer mínima oportunidade do que sobra, e ela acaba se destacando, porque ela vai conseguindo um emprego ali que a gente percebe que são empregos muito considerados, de certa maneira, inferiores, e que a gente percebe, inclusive, que ela poderia alcançar maiores lugares, mas não lhe é permitido por ser uma mulher, né? Então ela vai conseguindo esse emprego ao ponto de que o dinheiro que ela ganha, a família começa a questionar que seja direcionado depois do irmão dela para o marido, porque tem toda aquela condição, pô, você já não nasceu mulher e você não vai casar, você não vai ter filhos, entende? Tem outra passagem, inclusive, que fala sobre como ela precisava o tempo todo reproduzir. Eu não sei se eu vou encontrar, só um minutinho. Todas as famílias Igbo providenciavam escolas para os filhos. Mesmo assim, em geral, a preferência ficava com os meninos,
Por isso, embora Adá já estivesse com os 8 anos, a família ainda discutia se seria adequado mandá-la para a escola. E mesmo que ela fosse mandada para a escola, seria mesmo adequado deixá-la frequentar a escola por muito tempo? 1 ano ou 2 e o assunto está resolvido. Ela só precisa aprender e escrever o nome e a contar. Depois vai aprender a costura, porque eles queriam que ela se casasse. Tanto que tem um momento em que ela vem se casar, ela vem ter uma menina, e olha só o que a família vira para ela, a família do esposo, e questiona. Só uma menina? O que você quer dizer com só uma menina? Ela pergunta de volta. Ela também é uma pessoa, sabe? Exatamente como seu filho. Mas como dizer àquela bonita criatura que na sociedade ela só podia ter certeza do amor de seu marido e da lealdade de seus sogros se mantivesse vivas tantas crianças quanto possível, e que embora uma menina pudesse ser contada como uma filha, para seu povo um menino tinha o valor de 4 crianças. Para vocês verem o contexto em que ela vivia. Então, todo esse movimento, em certo momento da narrativa, ela está trabalhando ali para pagar os estudos do marido, que o tempo todo ele exige que ela pague, que ela trabalhe, que ela pague. O que, de certo modo, já é uma diversidade dentro desse contexto, porque teoricamente ela deveria ficar em casa cuidando da casa, enquanto o homem coloca dinheiro ali dentro. Só que o fato de ela acabar se destacando das outras mulheres fez com que o esposo dela se tornasse uma espécie de sanguessuga. Ah, você quer trabalhar? Você quer estudar? Então você vai me sustentar enquanto eu tento passar no exame X, Y. Ele acaba indo para a Inglaterra tentar estudar, né, constituir vida, ele não consegue, e o tempo todo ela tá ali tentando bancar e tá ali se esforçando por ele, tanto que tem um parto que ela tem, e ela volta a trabalhar depois de 12 dias, porque ela precisa colocar dinheiro em casa. Então a gente vai ter essa mulher que ela se vê o tempo todo realmente como segunda classe. E aí a gente vai ter esse recorte de gênero aqui mostrando que por mais que ela tenha a condição de pessoa preta e todo o racismo que a gente sabe que existe, que dificulta a vida dessas pessoas, ainda tem o recorte que ela é mulher. E que isso a coloca realmente em segunda classe. Porque até mesmo dentro do povo dela, ela não tem respeito, ela não é respeitada, ela não é valorizada, entende? Ela faz até um questionamento aqui bem interessante. Será que a Eva da Bíblia havia sido a única pessoa a comer a maçã? Será que o homem Adão também não tinha comido um pedaço? Por que seria que as mulheres precisavam receber quase todos os castigos? Não era nem um pouco justo. E ela fecha com esse pensamento sobre o marido dela. Para Francis, uma mulher era um ser humano de segunda classe. Adá servia para se deitar com ele quando ele quisesse, inclusive durante o dia, e caso se recusasse, apanhar até criar juízo e ceder, para ser expulsa da cama depois dele se satisfazer, para lavar sua roupa e servir suas refeições na hora certa. Não havia necessidade de ter uma conversa inteligente com a esposa, porque, entende, ela poderia começar a ter ideias. Inclusive, eles relacionam o fato dessa resistência da Adá de eu quero estudar, eu quero tentar mudar de vida, eu quero melhorar, eu quero dar um futuro melhor para os nossos filhos. Eles refletem isso como se ela pensasse demais por ter estudado. Há passagens em que a família questiona, tá vendo? Ela tá pensando demais porque você deu estudo demais para ela, sabe? Inclusive, tem uma passagem muito forte sobre como ela queria um método contraceptivo, porque ela está engravidando demais, porque eles não usam camisinha, nenhum tipo de pílula, nada. E aí, mesmo na Inglaterra, que é tido como país de primeiro mundo, né, a condição dela, essa identidade, faz com que o médico vire e fala assim, ok, você quer tomar pílula, mas a gente vai ter que pedir autorização pro seu marido, sendo que ela queria fazer aquilo escondido porque ele era totalmente contra. Então é muito forte, gente, é muito forte. Muito forte. Mas assim, estamos falando de Bucha Mecheta. E quando a gente fala dessa mulher, a gente também tem contexto histórico e político. Eu sei que esse que eu já conversei com vocês é um contexto histórico e político, mas a gente também vai ter uma reflexão acerca do Reino Unido, que por muitos anos estavam ali dominando a Nigéria, e a gente sabe, né,
que o Reino Unido tem todo esse peso, dominou e domina uma série de países, até mesmo na Europa, que eles têm essa vibe de colonizador, nunca perdeu, aliás, diga-se de passagem, né? Não estou falando sobre morte da rainha, etc, e toda a comoção, né? A gente entende. Mas, ao mesmo tempo, não tem como a gente não refletir sobre esse caráter colonizador de que silencia, rouba e violenta essas pessoas. E a gente tem muitas reflexões no livro também sobre esse caráter, sobre essa imposição do Reino Unido. Vou só ler um pedacinho para vocês. Era esse o resultado da Nigéria ter sido governada durante tanto tempo pelos ingleses. A inteligência da pessoa era avaliada pela forma como ela falava inglês. Mas não importava nem um pouco se os ingleses eram ou não capazes de falar a língua dos povos que governavam. É mesmo esse caráter de colonizador, que eu tiro tudo que eu tenho de você, eu tiro tudo que você tem pra mim, e não me importa a sua vida, os seus costumes, a sua cultura, eu só preciso retirar tudo de você. O nome Reino Unido, quando pronunciado pelo pai de Adá, tinha um som tão pesado, o tipo de ruído que se associa a bombas. Essa palavra, bombas, ela traz muito significado, sabe? De invasão, de destruição, de violência. Um som tão grave, tão misterioso, que o pai de Adá sempre pronunciava com voz contida e com uma expressão tão respeitosa no rosto que até parecia estar falando de Deus Santíssimo. Sem dúvida, ir ao Reino Unido era como fazer uma visita a Deus. Ou seja, o Reino Unido devia ser uma espécie de paraíso. E o interessante é que todas essas palavras a Bucha-Mecheta escreve com a primeira letra maiúscula. E quando a gente reflete, até mesmo em livros de... como é que fala? De mitologia mesmo, sabe? Quando você coloca a primeira palavra com letra maiúscula, você meio que endeusa aquela palavra. É como se você estivesse falando que aquela palavra fosse uma espécie de santidade. E aí, por exemplo, quando ela fala, ó, o Reino Unido deveria ser uma espécie de paraíso, ela puxa o paraíso com a letra maiúscula, com a sensação como se o Reino Unido, ele governasse a Nigéria, como se o Reino Unido, ele regesse toda a vida daquelas pessoas como um grande Deus que as trata como marionete. E a gente percebe isso na maneira com que o inglês é imposto, a maneira com que todos eles sonham em ir para a Inglaterra, com que eles percebem que mesmo dentro da Inglaterra, eles não têm espaço para agir como os ingleses, porque eles têm até mesmo bairros ali que são direcionados exatamente para eles, e aquilo é o máximo para onde eles podem ir, é o máximo do emprego que eles podem conseguir. Então a gente percebe que a Bucha, ela também tem todas essas sacadas, sabe? De, além de fazer um recorte de gênero, também fazer um recorte histórico que faz com que todas essas tentativas da Adá se tornem cada vez mais desafiadoras, digamos assim. Então você percebe que mais uma vez a gente tem um livraço da Bucha-Mecheta que traz uma série de reflexões que faz a gente muito pensar, inclusive, sobre tudo que essa mulher viveu e sobre todos os conhecimentos que ela passa pra gente através de suas histórias, que não são fáceis de ler, mas são muito, muito bem escritas. Ela é muito poética, até nessas passagens difíceis de serem lidas. Vocês viram, eu li alguns trechos para vocês verem, que é algo muito bem escrito, é muito bonito, é muito poético, sabe? Soa como música, então eu sou muito feliz de ter esses livros. Eu tenho outro livro dela para ler, acho que é O Preço da Noiva, que só pelo título você também já faz aquela puxadinha de todas as reflexões que são possíveis. Então, aguardem, porque eu vou ler. Se vocês já leram qualquer outro livro da Bucha, por favor, me indique, vamos conversar e panfletar essa mulher maravilhosa. Esse livro, por exemplo, vai estar aí no box de informações, vou deixar o link para vocês. Se vocês puderem comprar pelo meu link, vocês vão ajudar muito, muito, muito o canal, mas vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo para vídeos como esse. Espero muito que vocês tenham gostado dessas reflexões acerca dessa obra-prima e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, tchau, tchau!